Bom, Aninha, no meio da pandemia nós vimos a cidade de São Paulo, por exemplo, reduzir o número de ônibus, o transporte coletivo, com aquele pretexto de que o número de passageiros também reduziu, de que não daria para manter o número de ônibus que havia anterior à pandemia com menos gente, porque não tinha dinheiro para subsidiar essas empresas, para continuar mandando dinheiro para essas empresas, né, com uma arrecadação menor. E o subsídio, ou seja, o dinheiro que a Prefeitura da cidade de São Paulo paga para essas empresas é um dinheiro gigante, inimaginável, né? Bota bilhão nisso. E é claro que isso acaba atraindo os olhares de todos nós. Tanto que a sua pauta de hoje, ela vai exatamente nessa linha. É algo que temos que discutir hoje, amanhã, depois, porque é o nosso dinheiro sendo entregue para a empresa particular, empresa do transporte público, empresa que já domina essa questão aqui em São Paulo e não é de hoje. Então, o que a prefeitura fala, Joel, é que essa grana, esse adicional que é colocado no serviço de transporte público é para manter o funcionamento do serviço, garantir, por exemplo, gratuidades que são oferecidas a idosos, a pessoas com deficiência, também descontos do bilhete de estudante, por exemplo. Só que do lucro das empresas esse valor não é revisto e essa que é uma questão. E, inclusive, essas desculpas, essa história de que houve uma redução do público, de passageiros, e por isso esse adicional, esse subsídio acabou aumentando ao longo do ano passado por causa da pandemia, não se enquadra nisso que a gente vai trazer aqui agora. Porque é o seguinte, a gente tem em mãos um levantamento que a gente teve acesso aqui na Rádio Bandeirantes, do Tribunal de Contas do município, do primeiro ano dos novos contratos dos ônibus aqui em São Paulo. Os contratos novos foram assinados no final de 2019 e de 2019 até o final do ano passado, então pegando um pouco de pandemia e um pouco não de pandemia, o Tribunal de Contas fez aqui uma análise das viagens e dos termos que estão nesse contrato e deveriam ser cumpridos. Encontrou uma série de irregularidades. Por exemplo, o descumprimento de mais de 313 mil viagens que estavam programadas com esses ônibus. Então, 5% pelo menos das viagens que deveriam ser feitas pelos ônibus não aconteceram. E isso traz um prejuízo financeiro. Fazendo os cálculos da planilha de custos dessas viagens de ônibus, outras variáveis como rodagem, combustível, manutenção desses ônibus e valores que são pagos com base na quilometragem que é programada, ou seja, eles recebem uma previsão de rodar X quilômetros e não rodaram isso tudo. Então, para o Tribunal de Contas, houve um prejuízo de mais de 20 milhões de reais em viagens que não foram feitas. Fora uma redução também da oferta de ônibus que foi dada, né, de lugares que foram dados aos passageiros ao longo desse ano, de mais de 10% de viagens que não foram feitas nesse período. Esse documento foi finalizado há alguns dias. Essa análise está na mão do Tribunal de Contas do município, que enviou para a prefeitura cobrando explicações do que vai ser feito para que essas empresas cumpram esses contratos, façam todas as viagens que foram programadas e para as quais elas estão recebendo dinheiro de acordo com esses contratos aí do final de 2019. A prefeitura foi procurada pela gente também e eles se limitaram a dizer o seguinte, Joel, que estão em contato com o Tribunal de Contas do município para prestar os esclarecimentos necessários e só. Nada além disso. E aí entra a questão dos valores adicionais, dos subsídios que você vem comentando e que ano a ano estão crescendo. Em 2019, só desse valor, a prefeitura fechou o orçamento com mais de 3 bilhões de reais a mais que foram colocados. No ano passado, esse valor chegou a 3 bilhões e 200 milhões de reais e esse ano pode passar de 4 bilhões. Nossa. E há uma preocupação interna na prefeitura para reduzir esse custo, para rever a maneira como esse valor é repassado para manter o sistema de ônibus em São Paulo. Se vão mexer em gratuidades, o que vai ser alterado nesses contratos, não está claro ainda. A gente está questionando aqui a prefeitura já há vários dias, porque há pelo menos 2 semanas a SP Trans pediu mais 2 bilhões de reais em subsídio para poder conseguir manter o sistema. A prefeitura até agora não decidiu se esse valor será pago. Pelo menos é isso que vem nos informando. Hoje, inclusive, falei novamente com pessoas da prefeitura e esse valor não está definido se vai
para o caixa dos ônibus ou não, se vai ficar com a prefeitura. A prefeitura ainda não sabe o que fazer com esse dinheiro. Recentemente, o prefeito Ricardo Nunes deu até uma entrevista dizendo que a cidade não tem condição de bancar esses valores que vêm aumentando ano após ano. Repito, o que vai ser feito para cortar a gente não sabe ainda. Você falou em 20 milhões de reais que foram pagos e não foram oferecidos em serviço. De prejuízo, né? De acordo com o que estava previsto nos contratos. 20 milhões em quanto tempo? Foi 1 ano, 2 anos, de 2019 para cá? No período de 9 de setembro de 2019 a 29 de fevereiro do ano passado, ou seja, antes da pandemia. A gente não está falando de uma redução da oferta de viagens por causa das pessoas trabalhando em casa, o efeito pandemia. A gente está falando de uma outra situação. Esse é apenas um furo que foi identificado, né? Um furo. Eu te paguei e você não me ofereceu o serviço. 20 milhões de reais. Agora, 20 milhões de reais perto desse dinheiro todo que a prefeitura paga é quase nada, né? Veja aí, quantos bilhões eles estão querendo esse ano agora, em 2021? Mais 2 bi. Mais 2 Mais bi. 2 Já bilhões eram de reais. Já tinha aí uma previsão da gente poder chegar num total de 4 bilhões com esse valor. No ano passado, só de aportes, a gente teve mais de 1,5 bilhão de reais. Nossa Senhora, então a gente está falando de um valor que está meio bilhão, né, acima do que foi gasto no ano passado. É claro que precisa pensar uma outra fórmula. Isso aí está errado. Não tem como estar certo, né? Você terceiriza um serviço, entrega um serviço para iniciativa privada e ainda tem que bancar nessa monta aí. Deve ter alguma coisa errada. E assim, a gente está falando de viagens que deixaram de ser ofertadas, um prejuízo antes da pandemia. Para agora, a prefeitura não informou ainda quanto de serviço pode ter sido deixado de ser oferecido, né? O Tribunal de Contas, inclusive, na semana passada, Joel, na sexta-feira, fez uma publicação no Diário Oficial, né? O desembargador que está responsável por esse processo exigiu que a prefeitura volte a publicar os gastos com o transporte público no Diário Oficial, alegando que durante a pandemia esses valores deixaram de ser publicados. A prefeitura acabou de me responder dizendo que age com transparência, que esses valores estão publicados no Diário Oficial e também no portal da transparência da própria SP Trans. Alegando aqui, portanto, que esses dados já estão com o Tribunal de Contas do município. É muita grana, né, gente? Agora, para a gente contestar isso aí, assim como o TCU está fazendo, o TCM, Tribunal de Contas do Município, está fazendo, é claro que você tem que estar embasado em números, né? Porque o número é grande, mas para contestar esse número aí, você tem que ter outros números, assim como esses 20 milhões que foram identificados. Mas é dinheiro demais da conta sendo pago por essas empresas. Isso aí daria para resolver boa parte dos problemas aqui da cidade de São Paulo. Agora, como resolver? Precisa de gente capaz para conseguir montar um projeto e discutir a altura com a prefeitura da cidade de São Paulo. Não é simples assim também do jeito que a gente imagina, né? E tem uma questão que eu acho que a gente vai colocar o Sabino na conversa já, que ele pode falar muito melhor. Desse assunto? Desse assunto, porque a gente teve... Os contratos foram renovados e reassinados, Joel, no final de 2019. E aí veio a pandemia. Como é que a gente vai mexer em contratos, vai rever a maneira como essa grana vai parar, vai para a mão das empresas, com um contrato que é tão recente?